Olá, amigos do Viva Bem Multimídia. Hoje, nesta quinta-feira, nós começamos num novo horário para que o programa de quinta e de domingo estejam sempre com vocês de forma inédita, seja por live ou por podcast, às 20h30. E nós agradecemos a sua fidelidade, o estar conosco, pelo menos nessas 2 vezes por semana, nos acompanhando por nossos canais no YouTube, no Instagram, no Facebook e também pelo nosso site vivabem.info.br. Nós estamos na semana que celebra os 196 anos da imigração alemã. Por isso, vocês já estão vendo aí do meu lado para o podcast desta noite, Nélio Schmidt. Ele é de um grupo muito importante de pesquisa, Genealogia RS. Vamos falar sobre isso, mas vamos falar da importância também que tem toda essa procura pelas nossas origens, os legados que nos foram deixados quando nós chegamos à comemoração dos 196 anos da imigração alemã no Brasil. Nélio, obrigado primeiro por teres aceito o convite, estares conosco. Microfone, câmara tua para saudar os nossos ouvintes e internautas, por favor. Bem, meu amigo de outras épocas já também, de outras atividades. Sim, beleza. Eu fico muito agradecido de ser lembrado pelo senhor, está nos convidando mais uma vez, entende? Para essa oportunidade de a gente divulgar um pouco o nosso trabalho, qual é o nosso objetivo e as nossas façanhas aí pelo Rio Grande do Sul afora, Santa Catarina, Paraná, Argentina, Paraguai, resgatando os nossos antepassados, tentando descobrir onde é que eles se meteram, onde é que eles viveram, né? E com isso a gente está conseguindo congregar bastante pessoas e cada vez mais principalmente o Facebook, né? Ele vai aumentando de participantes, né? E a gente tem conseguido ajudar bastante gente. Vamos ficar num primeiro momento nessa questão do Genealogia RS. É um trabalho já de alguns anos, é uma equipe que trabalha. Quando tu disseste antes, nós já tivemos outros encontros, todos esses estavam relacionados exatamente à pesquisa. E nós vamos conversar um pouco sobre esse trabalho. E fiz questão de que a gente pudesse fazer isso praticamente às vésperas do 25 de julho, para que a gente pudesse linkar esta data tão importante para a imigração germânica, mas também pela questão genealógica. Eu creio que esta semana, esse dia, mesmo com toda a questão da pandemia, sem festejos, nada disso, as pessoas são lembradas de que temos origens, que temos raízes, e isso ferve em ti também, no grupo que trabalha contigo. Então, eu queria te convidar para explicar um pouco como é que funciona o trabalho do Genealogia RS. Por favor, Nélio. Bem, não, nós até brincamos às vezes que isso é uma cachaça, né? É que a gente começa, outros dizem que isso é um mosquito que pica a gente e aí a gente fica contaminado. Como nós estamos em época de contaminação, né? Não chega a ser uma pandemia, mas é bem divertido quando nós nos reunimos e alguém disse: vocês não sabem o que eu descobri. Eu descobri quem é meu imigrante, com quem esse camarada casou. E aí vem toda aquela história e tal. Né? Isso então, Sim, por favor, Nélio. Nós temos, normalmente, o Genealogia RS iniciou em 2011. Né? Ele mais ou menos pegou o rastro do Ingers, né? Que parou de funcionar. Ingers era Instituto Rio Grandense de Genealogia. Entende? Sim, sim. Então, o pessoal se reuniu, aí se reunimos em Dois Irmãos, em Novo Hamburgo a primeira vez, depois ficamos meio fazendo sede em Dois Irmãos, e aí seguimos todo mês, sempre no quarto sábado, a gente faz uma reunião, só que esse ano não está acontecendo as reuniões, então não estão. Presenciais, só conseguimos fazer uma lá em janeiro, em Linha Nova, depois tivemos que parar. Então,
nesses encontros, cerca de 20, 30, 40 pessoas, né, sempre com uma palestra. Temos entre nossos colegas bons palestrantes, entende? Sim, sim. Então, o Genealogia RS, ele funciona assim, é uma organização que promove as pesquisas, edita livros, né? Temos já uma série de livros editados, faz levantamentos nos cemitérios, digitaliza os livros das comunidades quando nos dão acesso, né? Para oferecer material. E com isso, nesses mais de 10 anos aí, nós conseguimos fazer um significativo banco de dados. Isso já são quase 1.600.000 registros, né, de descendentes alemães e seus correlatos, né, os parentes transversos, como se diz. Esse é um aspecto interessante, é uma certa curiosidade, digamos, por um lado, as pessoas querendo ou não, mesmo que não estejam tão interessados, mas sempre vem aquela pergunta, se a gente podia uma vez ir atrás, quem é que afinal de contas foi? A gente ouve o nome na família e tal, mas nunca foi procurar. Se alguém tem esta motivação, e quem sabe inclusive agora, já que estamos de novo na celebração de mais um ano, chegando próximo do bicentenário da imigração alemã no Brasil, por onde a pessoa começa, se ela de fato tem esta vontade de ir atrás de dados, informações sobre a sua família e a sua árvore genealógica, Nélio? Bem, eu sempre digo uma coisa que, pelas experiências que nós tivemos, eu já pesquiso há uns 20 e poucos anos, né? Sim. Mas eu no início fazia sozinho. E pesquisa genealógica a gente não deve tentar fazer sozinho. Procura alguém. Essa é uma atividade muito salutar, por sinal, entende? Porque ela busca uma série de coisas, entende? Ela busca a história, ela busca a religiosidade, religiosidade da pessoa, entende? Tá? E a gente fica descobrindo o que os nossos antepassados fizeram. Então, eu sempre recomendo. Hoje, a internet é uma coisa tão simples, né? Todo mundo tem lá celular com internet ou computador, entende? É só escrever no Google lá, genealogia RS, tá? Que vai entrar no nosso Face, vai entrar no nosso site. Sim, sim. Temos um canal no YouTube também com quase 30 vídeos sobre palestras que nós fizemos, entende? Então, e aí entra no nosso Face lá, e daí o pessoal todo, que a ideia é essa, um começa a ajudar o outro, né? Porque a gente vai lá para trás, a gente vai ver que muitos de nós são parentes até, né? Ou a gente já pesquisou, alguém entra em contato comigo, por exemplo, da família Praz, né? Eu digo, não, é a irmã do meu trisavô, que veio da Alemanha. Ela foi casada com um Praz, e eu tenho toda a família Praz no meu computador. Pô, aí já começa a conversa, né? E é por aí, né? Claro, tem coisas que demoram um pouco mais para a gente conseguir, né? Porque faltam muitos livros. Muitos livros desapareceram durante a Segunda Guerra Mundial. Quando se fala em registros, como você citou antes, estes, via de regra, porque eu acho que essa questão da religiosidade que você citou está junto à origem e às raízes, porque foi assim que vieram também os primeiros imigrantes para cá, vindo junto um pastor, um padre, um professor, alguém da área da saúde, e assim as pequenas comunidades foram se estruturando, e aí provavelmente por muitos anos sem registros, outras, quem sabe, com registros logo imediatos, e é uma caça, às vezes, uma procura de agulha no palheiro, eu posso imaginar. Mas quando se tem alguém que pode orientar e ajudar, como vocês o fazem pelo Genealogia RS, eu acho que dá mais tranquilidade para quem de fato tem esse interesse e ir atrás.
E eu não sei se você tem notado, há um crescimento nesse interesse, nessa vontade das pessoas, não apenas de origem germânica. Estamos falando sobre isso porque estamos na semana de mais um ano de celebração da vinda dos alemães para cá, mas imagino que a colônia japonesa, a colônia italiana, a russa, a polonesa, outras que vocês tiveram já acesso, você citou aí os estados do sul, onde também essas etnias estão presentes, né? É, eu noto que, pelo menos assim, nos últimos 3 anos, veja que há 3 anos atrás eu tinha cerca de 1.200 pessoas no nosso Facebook, e ele é um termômetro, né? Ele serve como Sim, 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 termômetro, né? sim. Nós hoje estamos quase nos 7.000 já, né? Quer dizer, em E tem 3 anos, que e tem aumento, né? outro, e nesses 3 anos abriram cerca de 25 a 30 outros grupos, né? Sim, Que se especializaram. Nós somos mais especializados dos germânicos, dos alemães, sim. entende? Mas tem grupos que são de italianos, portugueses, tem grupos só de navios, Ó, ó. só de navios, entende? E cresce. Ele começou faz uns 4 anos atrás e hoje está com 10.000 pessoas, entende? Interagindo, né? Então, a questão ali existe uma dificuldade muito grande, essa questão dos passageiros e tal, né? Sim, E o sim. restante nós nos dedicamos mais, que é o principal da genealogia, além de fazer em grupo, é procurar as fontes primárias, entende? Porque não adianta a gente pegar assim, porque a tia falou que o vô nasceu e tal. Isso aí é muito bonito a história, mas a gente sabe que as pessoas esquecem, trocam, inventam, né? Um conto aumenta um ponto, aquela Sim, história toda. sim. Então nós nos apegamos nas fontes primárias, que são os livros eclesiásticos, tanto luteranos quanto católicos, né? Principalmente até 1890, porque depois nós já temos os cartórios, que nos ajudam bastante também. Eu imagino que também no meio dessa procura ainda tem toda a dificuldade dos dialetos diferentes que chegaram para cá e a dificuldade de fazer com que aqueles que nativos aqui, os brasileiros, pudessem escrever de maneira correta. Você tem Schmidt, mas tem Schmidt com DT, com TT, com TZ. Sim, Assim, sim, sim. assim é Moirer com EU, com AU tremado, É, com AU, e essas coisas às vezes complicam e demoram talvez um pouco mais para que se possa identificar. Mas, via de regra, os registros, quando eram feitos pelos próprios professores, padres, pastores, no caso, que estavam acompanhando os grupos, e estes zelavam, eu acho que muito. Então, eu acho que é uma bela coisa essa que você coloca, que aí está uma fonte bastante segura de pesquisa, né? E com isso vocês iniciaram também uma nova caminhada, que é de poder digitalizar essa documentação das igrejas para que não se percam, porque um livro desgasta, uma página se solta, as traças dão sua passeadinha por lá. Eu imagino que você tem muitas histórias nesse sentido, Nélio. sim, 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 sim. Essa é uma preocupação muito grande da gente correr contra o tempo, né? Sim, sim. Porque os livros que foram escritos lá há 180 anos atrás, né? 190 anos atrás, eles usavam uma tinta que corrói o papel, Ah, né? sim. Então, a tinta vai comendo o papel, né? Então, quando vê aquela linha que o pastor ou o padre fizeram para separar um enunciado do outro, aquilo ficou um corte no papel. E quando então fazia colunas, aí vira tudo papelzinho quadriculado quando abre o livro, assim, voa papel para tudo que é lado, né? Mas a gente com carinho, com paciência, a gente monta e tal, e fotografa em alta resolução, né? E
Porque eu sempre insisto, as fontes primárias, elas têm lá o primeiro registro, né? O meu trisavô foi registrado na Alemanha, mas ele veio fazer a confirmação ali em Picada Café, onde é que ele aparece registrado, depois Sim, ele sim, casa sim. e tal, e aí tem os casamentos, tem os óbitos, entende? E os pastores naquela época, é claro que a gente encontra umas letras assim horríveis, entende? De Sim, entender. sim. Agora tem que entender os pastores da época. Imagina, o sujeito pegar um cavalo, sair de São Leopoldo, ir para Linha Nova, Nova Petrópolis, sair, descer lá por Sapiranga e vir para cá, chegar de noite aqui, depois de ter feito 2 ou 3 enterros, sei lá, e aí ele ter que escrever isso num livro, né? Então, à Uhum, luz de uhum. vela, né? Então, tem muitas letras que são... Mas daí, como nós somos doutores, né? Doutor tem que interpretar isso aí, né? Já que não somos farmacêuticos, mas somos doutor no assunto, né? Mas Sim, a sim, gente consegue. Tem gente muito especializada sim, sim. para ler o alemão, o manuscrito gótico, né? E essa foi uma mudança também, os registros mais antigos, obviamente no gótico, onde é diferente do que ler hoje o alemão, Sim, digamos assim, arábico, né? E a especialização, eu acho que esse é o ponto importante. E para isto a questão da equipe, né? Quando acompanhei sim. por algum tempo o processo de digitalização de vocês, de um acervo comunitário, me chamava a atenção exatamente isto, que na procura de nomes, sobrenomes, datas e sepulturas no cemitério, de que havia uma pessoa que tinha aquele olhar, aquele pontinho assim, né, fininho para não perder nada e às vezes descobrir numa própria lápide alguma coisa que era a chave talvez para fazer, porque É, isso tudo foi epigrafado, o pessoal talhou tudo isso, né? sim, E sim, sim. é muito bonito. Eu vibro com isso e com o trabalho de vocês, por isso eu creio que nesta semana de novo, quando estamos chegando aí perto de mais um 25 de julho, ter esta oportunidade de lembrarmos desse trabalho tão importante do Genealogia RS. Algumas coisas que marcaram esta caminhada de vocês desde que iniciaram, assim, que tu diz, puxa, aquela vez que nós fomos em tal lugar que tem alguma É, coisa desse tipo? temos assim várias, várias coisas, né? É, de, de ter que virar uma lápide de quase 500 quilos para descobrir o que estava escrito na lápide, né? E Tombou aí, e agora tem que ir para o lugar. foi colocado de volta no lugar, entende? Foi fotografado, não, vamos deixar como é que está, entende? Então, se pediu auxílio de um senhor ali, veio com uma junta de boi e tal, e fizemos isso, e foi um cuidado tremendo para que a lápide não voltar, De não repente quebrasse, quebrasse. não danificasse, né? Outras, na comunidade da ISLB em Agudo, tinha um livro de 200 páginas que eu levei 14 horas para digitalizar, né? Olha, Enquanto que normalmente a gente faz isso em meia hora, né? Porque estava justamente todo em pedacinho de papel, né? Então, e aí os encontros de família, né? Aonde há o congraçamento familiar, né? E isso é uma coisa que a gente, nós do grupo todo, né? Nós notamos a grande alegria que isso promove quando esse pessoal se encontra, né? A gente sabe que hoje em dia as coisas com família estão meio complicadas, entende, né? sim, principalmente essa época. Então, mas quando há os encontros, e a gente é convidado para muitos encontros, até a gente escreve livros de família para o pessoal lançar no dia do encontro e tal, né? Então há sempre uma expectativa, né? E aí, então, puxa vida, eu nem sabia que tal, fulano de tal, era meu tio, ou coisa assim, o fulano é meu primo.
Então, existem momentos assim de extrema alegria, né? E isso nos torna muito felizes, entende? Com o trabalho que a gente faz, que é um trabalho voluntarioso, como eu disse lá no início, né? Sim, É, sim. é uma cachaça, né? É um hobby, é um hobby. Assim como a gente vai assistir um jogo no campo de futebol debaixo de Sim, chuva, né? sim, E o sim. time da gente ainda perde, né? Na genealogia também tem dias que a gente perde, a gente não encontra o que né, procura. Mas sempre é uma alegria muito grande as palestras que a gente dá, o trabalho de restauro, né? Por exemplo, nós tivemos no asilo Pela Petânia, lá em Taquari, né? E junto com a pastora Ana lá, ela nos autorizou lá, a diretoria, a digitalizar 11.750 documentos, né? Então ficamos lá 3 semanas. Então, isso sem custo tem isso para nós é uma satisfação muito grande e não deixa de ser matéria-prima para nós fazer genealogia, Sim, né? sim. Então, isso para nós é fundamental a gente conseguir essa matéria-prima, né? São os dados. Quando uma comunidade, agora nós só temos falado do individual, temos falado das famílias que fazem o seu encontro, tentando encontrar primos, tios, avós, e trisavós, bisavós, seja o que for, né? Mas quando uma comunidade que detém um acervo de livros e registros, mesmo que incompletos, tem havido um interesse crescente também por parte das comunidades. Eu pergunto isso porque é uma questão de conscientização. Quando se fala do comunitário, tem quem quer se livrar o quanto antes das coisas velhas, o que inclusive, infelizmente, inclui livros e registros, porque que nós vamos guardar esses negócios que as traças estão comendo, né? E, por outro lado, tem alguém que se pudesse se agarrar aos livros e dizer, não, 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 ninguém vai levar isso daqui. E aí aparece alguém como o Genealogia RS, que diz, não, nós vamos guardar isso tudo dentro de um CD que vocês vão ter como lembrança e todos os dados vão estar lá. Eu posso imaginar que para muitos é uma alegria muito grande ver essa possibilidade. Como você citou, né? Essa infinidade de dados no Asilo Pela Betânia, em Taquari. Né? Nós temos conseguido aí, junto com os pastores, né? Às vezes existe assim um certo receio no início, mas a gente conversa, explica e Sim, tal, sim. o que é, qual é que é. E para as comunidades, para os detentores dos acervos, fica muito mais tranquilo, porque eles não vão precisar mais manusear os livros, né? Vai ter tudo no computador, aí que você lê, não entende lá, aumenta, expande as letras e tal, né? Mas isso não quer dizer que os livros deverão ir para o lixo, né? Bem Verdade. pelo contrário, eles devem de ser guardados dentro enrolado em papel, um barbante, sei lá, numa prateleira com naftalina, uma coisa assim, entende? Para que ficam. Isso é história, né? Isso não pode ser queimado, né? O povo que queima livro, ele é um povo maluco, um povo louco, né? Não pode, né? Tem que ficar, né? Então, e a gente inclusive orienta o pessoal como guardar e Sim, tal, né? sim. Como preservar, né? Porque seria uma pena muito grande, porque de repente alguém precisa o original para fazer uma cópia autenticada para encaminhar alguma cidadania ou coisa assim, né? Daí vai Sim, precisar sim, sim. porque não tinha cartório na Cartórios época, até né? certa época, né? Não tinha. É. Então, vai valer o livro lá da Igreja Católica ou da Igreja Luterana, tanto faz. Sim, sim. E o que é importante também nesse sentido é que, infelizmente, muitas das comunidades, sejam elas católicas ou evangélicas, até hoje ainda não têm condições de manter
uma secretaria com alguém que possa tomar conta deste acervo. E, via de regra, ele acaba ficando na casa de um membro da diretoria, a guarda do pastor ou do padre, este muda, passa para um outro, aí também já há muitas vezes visões diferentes sobre as coisas, né? E eu creio que vocês, dentro do Genealogia, acabam dando um toque também assim de responsabilidade para que, de fato, haja, a palavra certa é essa que você já usou, haja a guarda, é segurar, cuidar para que não seja desfeito, né? E assim, eu imagino fotos antigas, eventos, cartazes, há tanta riqueza que às vezes se descobre, né? Por onde, aliás, as famílias, via de regra, começam. Eu acho que aprendi contigo isso e com alguns colegas teus na genealogia, que a coisa geralmente começa naquela caixa de sapato, onde tem algumas fotografias guardadas, lá em cima do armário. Começa a falar em genealogia, a primeira pergunta do genealogista geralmente, não tem uma caixa por aí com umas fotos antigas? Vamos dar uma olhada. E feliz quando essa Caixinha de foto, sapato, quando tem a escrito caixinha de atrás sapato. alguma coisa, né? É, Essas experiências devem ser maravilhosas, né, Nélio? normalmente, de fato, acontece, o princípio, o start da coisa é uma fotografia antiga. Né? Sim, sim. Pô, encontrei uma foto aí, no verso tá escrito lá, mas eu não estou entendendo a letra. Né? Então, pô, a gente digitaliza, amplia, dá contraste, usa a informática que está aí à disposição. Isso, muitas e muitas fotografias, a gente já conseguiu identificar quem estava, né, justamente com ferramental que se Sim, tem, sim, que todo sim. mundo tem, né? Basta se dedicar um pouco, né? E aí começa, né? Aí começa a brincadeira, né? Nélio, no card de divulgação que nós, desde esta quarta-feira, já começamos a divulgar para que o pessoal acompanhasse o programa desta noite, eu fiz questão de usar duas expressões depois de nós termos conversado. Valorizando nossas raízes, mas também valorizando o legado. Não é só uma questão de modismo, né? De vamos então, de fato, agora, já que a moda é procurar árvore genealógica, etc, 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 fazer registro aí dos livros, digitalizar, mas que por trás disso tudo, a gente está indo gerações para descobrir um pouco de nós mesmos, né? Porque isto está presente, os traços de 3, 4, 5 gerações, e isto é, de novo, muito bonito que aconteça, e é um estímulo que vocês, dentro do Genealogia RS, acabam produzindo para as pessoas e dizer vale a pena ir atrás, não é modismo não, lá tem coisas boas, e lá vai se descobrir, quem sabe, eu volto à expressão legado, alguma coisa que ficou e que a gente mesmo não sabia, por que eu sou desse jeito, por que eu me interesso por aquilo, e lá está um traço de um avô, de um bisavô, de um tataravô e assim por diante. Sim. Fazer genealogia, a gente aprende muita coisa, né? E a gente aprende, a gente descobre como que eles vieram, como que eles viajaram, onde eles viveram, o que que eles faziam. Porque por mais humilde que seja a família, ela tem uma história. Ela tem uma história na sua comunidade social, tem uma história na sua comunidade eclesiástica. Ele pertenceu a um grupo de tiro, ou de uma banda folclórica, ou um time de futebol, ou um time de bocha, coisa assim, entende? E eles, os nossos antepassados, eles deixaram um legado para nós, entende? Tanto que nós estamos aqui conversando. Né? Verdade, verdade. E eles nos deixaram um legado muito importante, porque eles saíram da Alemanha sem nada. No máximo, com um baú, um pouquinho de roupa, mesmo católico ou evangélico, traziam a sua Bíblia, livro de oração, ou um livro de cântico, e um monte de esperança, e nada mais. Isso a gente lê nas cartas, quando a gente descobre as cartas da época. Né? E nós temos, ano passado, aí foi lançado um livro de cartas, através do pessoal da URGS, entende?
Então, porque fizemos uma campanha aí uns 10 anos atrás, recolhendo tudo que é cartas. Um alemão que esteve aqui, e ele traduziu essas cartas, entende? Então, os relatos daquela época, olha, a gente se emociona, entende? E esse pessoal veio para cá e aqui lutou, e com muita dificuldade. Eles enfrentaram coisas aqui que eles não conheciam. Que a Eles não gente nem conheciam uma imagina, né? jararaca. Eles não conheciam um gato do mato ou coisa assim, entende? Sim, Né? sim. E eles lutaram. Alguns sofreram mais, outros sofreram menos. E eles, aonde que eles chegavam, era a casinha deles que eles faziam, era a sala para a escola, que também final de semana servia como capela para culto e missa e tal, para as adorações e tal. Construíam o seu cemitério, entende? Que hoje são um verdadeiro museu a céu aberto, né, que a gente vai ver lá as lápides dos imigrantes escritas em alemão gótico e tal, né? Então, eles nos deixaram um legado muito grande. E isso é importante, isso faz parte de um princípio nosso de resgatar isso aí e deixar para o futuro. Amanhã ou depois, os outros vão continuar essa caminhada, né? Nélio, sim. Existe um filósofo, só para Por completar, favor, sim, sim. existe um filósofo e teólogo dinamarquês, Søren Kierkegaard. Ele diz uma coisa: a vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, porém só pode ser vivida olhando-se para frente. Olha. Nós, do Genealogia RS, simplificamos esse teólogo e filósofo, fizemos isso a nossa moda, entende? Do Piniquim. Ou seja, em genealogia nada acontece por acaso, tudo tem um propósito. E isso tem acontecido. Isso acontece diariamente. As pessoas me ligam, Nélio, aquilo, o fulano, olha aquilo que o pessoal lá na reunião que eu tive, eu falei lá com o Décio, falei com fulano, falei com outro fulano e tal, né? Encontrei as coisas, né? Então, a gente fica muito feliz quando isso acontece. Nélio, nós estamos olhando rapidamente, o tempo voa, 4 anos e nós estaremos celebrando o bicentenário. A gente não pode adivinhar o futuro, assim como ninguém esperava que 2020 fosse esse ano de pandemia, esse ano de coisas paradas. E vocês, especialmente num trabalho de campo, tem que estar em contato, tem que ir para a comunidade, tem que conversar, tem que visitar outras áreas sofrendo também nesse sentido, mas esperando-se que a gente tenha condições de celebrar com muita alegria e com muita festa os 200 anos. Você, dentro da área da genealogia, dos contatos com as pessoas, você sente que há uma expectativa, uma vontade, ou é meio assim algo que o pessoal não está nem aí, grande coisa, 200 anos? Para quem está na área como você, como é que tu está sentindo esta preparação? Porque há preparações oficiais da parte de municípios, de grupos de trabalho se organizando, mas assim o povo em si, né? Que tem a sua origem, que vai buscar esses legados, como eu disse antes, e talvez não esteja nem aí com o que estará acontecendo daqui a 4 anos, não? A gente tem notado que existe uma preocupação. Sim. Alguns não sabem bem o que vão fazer, né? Além de chopedança, né? Nós pensamos um pouquinho além disso aí, né? Semana passada nós nos reunimos sempre, a gente tem um conselho, né, formado Sim, por 10 sim. colegas, né, que nós nos reunimos sempre quintas-feiras à noite. E então quinta-feira passada o assunto foi: e agora, 2024, o que vai acontecer? Uhum. Nós estávamos com a ideia de fazer um grande evento lá em Gramado, Canela e tal, e coisa. Aí depois nós sentimos que talvez isso não seja muito para o nosso bico, para o nosso feitio. Uhum. Então nós estamos com uma outra ideia, entende? Nós estamos com vontade, já está decidido, só falta formatar agora, que oportunamente a gente vai divulgar. Nós vamos nos dedicar todo aquele ano,
já a partir do ano que vem, mas principalmente 2024, entende? A se oferecer para dar palestras em todos os locais pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, se for do caso, Argentina, Paraguai, né, que nós temos muito imigrantes alemães que daqui foram para lá. Né? E então nós queremos fazer isso numa pequena cidade aí, uns 80 quilômetros aqui de Porto Alegre, entende? Se chama Linha Nova. Linha Nova é uma das primeiras comunidades luteranas, é de umas primeiras colônias estabelecidas, que prosperou muito, e lá nós temos um apoio da comunidade civil muito grande, da própria prefeitura, entende? E temos colegas que são de lá. Então nós estamos pensando que Linha Nova recebe muitas caravanas de alemães que vêm para cá. Tá? Porque de lá a gente tem muitos amigos na Alemanha, né? Então eles querem vir. Então nós estamos assim bem focados para fazer lá uns 3, 4 dias não pode ser muito longo também, 3, 4 dias, mas daí com tudo, completando tudo, né? A parte cultural, a parte festiva, a culinária, folclore, né? E não uma coisa assim só de bebida e dança, né? Eu acho que os nossos antepassados, além de cerveja e dançar, eles tinham outras coisas que a gente precisa trazer para cima, né? E a gente já tá escrevendo livros para lançar na época e tal, né? E também queremos nos oferecer para prefeituras e secretarias e outras organizações de outras cidades, das colônias, né? De repente fazer aí assim como na Alemanha tem a estrada romântica, né? Aqui nós também temos mas quem sabe fazer a estrada da imigração aqui, entende? O caminho da imigração. Rebuscar o caminho que fizeram, né? Exato, né? Porque aqui, a nossa região aqui dos Sinos foi a antiga colônia, ou colônia antiga, como chamam, né? Daqui eles foram indo em levas e tal, e comprando terras e tal, né? Chegando até lá pelos lados de Santa Rosa, depois atravessando o rio Uruguai e o Paraná, do outro lado, né? Então, eu acho que tem bastante possibilidades, entende, de que as coisas sejam feitas. Eu sou assim muito de se fazer uma coisa simples, mas bem feita. Não precisa ter 10 mil pessoas, não é isso que se quer, entende? Não é isso. Não é uma Oktoberfest que se quer, não é isso, entende? Oktoberfest a gente vai lá para dançar e beber, entende? Mais nada. O que a gente quer é reunir, ver, conversar, ouvir as pessoas falar e tal, e confraternizar. Nélia, eu penso que estamos chegando devagarinho também ao final do programa. Essa questão última que tu colocaste de que pensar em tradição germânica, e a mesma coisa se aplicaria a outras etnias. Eu sei que a música, o canto sempre fala muito forte. Eu citei antes a imigração italiana, polonesa, japonesa. Todo mundo se encanta quando vê grupos folclóricos dançando, né? Mas o que trouxe esse pessoal? A garra, a vontade, a coragem de encarar algo desconhecido. Você usou uma palavra extremamente importante, vieram com uma malinha e a esperança. E eu acho que esse é o legado maior, porque nós continuamos, depois de tantos anos, como brasileiros, mas guardando também nossas raízes, nossas origens, e não deixando passar esta vontade de viver, de sobreviver, de superar dificuldades. Você diria que talvez este é o legado maior, quando nós, este ano e daqui a 2 dias, estamos comemorando os 196 anos da imigração alemã no Brasil, Nélio? Eu acho que se a gente buscar a história antes da imigração, né,
1000 anos antes, né? O que era a Europa, né? Nosso colega Décio Schauren, ele aborda isso sempre no início dos nossos livros, né? Essa série de livros, né? Né? Então, ele sempre, inclusive, no livro 1, ele falou sobre o que é o Hunsrück. Ah, Né? sim. No livro 2, no volume 2, ele escreveu por que é que imigraram. Né? Então, ele sempre aborda a história da antiga Germânia, o que era, entende? Que é o princípio do povo alemão. Né? E por tudo que o povo alemão passou, de guerras, sofrimentos, de destruições, entende? E eu não quero dizer que o povo alemão é melhor que os outros. O italiano também sofreu. O povo italiano também sofreu. E hoje a Europa guina para o lado que a Alemanha entorta. Né? Se a Alemanha vai para um lado, a Europa toda vai para aquele lado também. Sim. Sempre foi um povo muito esperançoso. O italiano sempre teve isso, entende? Outros povos de fala germânica que imigraram para cá, que vieram da Pomerânia, né? Antiga Pomerânia, parte Polônia, depois virou tudo Rússia, depois virou Polônia. É um pessoal que tem uma garra tremenda. Os italianos também. Os alemães que lá em 1700 foram para Boêmia, antiga República não, Império Austro-Húngaro, né? Hoje República Tcheca, né? Eles também vieram para cá com muita gana, com muita esperança, né? Então eu acho que isso nós, junto com italianos e outros aí, enfim, nós brasileiros, né? Como dizia o candidato lá de Lajeado, nós brasileiros, né? Eu não sou nem alemão, né? Somos um povo com muita esperança, né? Haja visto que o nosso Brasil, né, nem sem entrar em demérito e sem elogiar ninguém, sem criticar ninguém, mas se nós não tivéssemos assim uma esperança muito grande, nós já teríamos sucumbido, né? E eu acho que isso aí os nossos antepassados trouxeram para nós. É um Né? legado. É um legado e talvez o maior. Eu quero agradecer também porque você vem e na sua conversa também reforça isso, e eu tenho certeza que muito disso vem exatamente dessa caminhada. Você, a cada novo trabalho, a cada nova pesquisa, a cada novo encontro de família, a cada nova palestra, se vem mais animado porque conseguiu plantar mais uma semente de interesse pela história, e isso é extremamente importante, e a gente também se alegra que pode transmitir isso aqui no Viva Bem Multimídia, porque conhecer seu passado, sua história, suas raízes, seus legados, é uma forma de poder viver bem e melhor, e passar isto para as novas gerações. Então, Nélio, muito obrigado pela tua participação conosco aqui. Nós vamos deixar no final do programa os contatos para que o pessoal procure o Genealogia RS, e com isso vamos ter aí acesso para o Facebook, para o site, para contato telefônico, e eu quero te agradecer por essa oportunidade de conversarmos aqui às vésperas dos 196 anos da chegada dos primeiros imigrantes alemães ao Brasil. E que nós aqui, na região do Vale dos Sinos, temos este reconhecimento oficial como sendo a terra da imigração alemã. Nélio, muito obrigado. Uma palavra final tua quando estamos chegando ao final do programa desta noite. Eu só quero agradecer cordialmente o teu convite, tá? E me colocar inteiramente à disposição para aqueles que quiserem palestras, não tem custo, entende? Para falar alguma coisa e tal, a gente está à inteira disposição. Tá? A gente vai até onde vocês estão.
Muito obrigado. Nós conversamos nesta noite no Viva Bem Multimídia com Nélio Schmidt, do Grupo Genealogia RS, e nós somos gratos por sua participação conosco. Também a vocês que nos acompanharam aqui nas nossas redes e que vão poder rebuscar com certeza o conteúdo desta noite em futuros momentos e encontros. E lembrando que então, neste sábado, dia 25, celebramos os 196 anos da chegada dos primeiros alemães aqui ao Brasil. E lembrando que a partir desta quinta-feira, hoje, também o nosso programa de quintas e o de domingo, ambos acontecerão em forma inédita às 20h30. Uma boa noite a todos. Nos vemos então no nosso próximo podcast nesse domingo às 20h30. Até lá.